Gurizada, o negócio é o seguinte, tem rota de colisão na arena. De um lado está o técnico Renato e do outro os dirigentes do clube, e especialmente o presidente Romildo Bolzan. E a rota de colisão se apresenta diante da possibilidade de um reforço, de uma contratação. Eu vou te falar sobre isso neste vídeo. Esta não é a primeira vez nos últimos dias que o técnico Renato Portaluppi e os dirigentes gremistas entram em verdadeira rota de colisão. Mas antes de te falar sobre isso, eu quero te convidar para que você se inscreva aí no meu canal, ative as notificações do sininho e, se gostar do vídeo, deixe aí o seu like, além de se engajar comentando, divergindo, participando aqui no meu canal. Te inscreve no canal do Menegas e me acompanhe também um pouco dos bastidores da minha rotina como gestor da Band, nos Donos da Bola, nos meus assados, no meu Instagram, Meneghete Jornalista. Este é o meu Instagram, lá tem um pouco do meu dia a dia, muitos churrascos, algumas receitas, carreteiros e um pouquinho também dos bastidores dos Donos da Bola. Se inscreve no meu canal, me segue lá no Meneghete Jornalista, que é o meu Instagram. Tem uma rota de colisão escancarada e não é a primeira vez nesses últimos dias. A primeira foi quando o presidente Romildo Bolzan queria, depois da derrota para o Chile, lá no Chile para a Católica, por 2-0, queria implodir não apenas o Klaus Câmara, mas também o preparador físico da equipe. O Renato conseguiu segurar o preparador físico e acabou saindo apenas o Klaus Câmara, executivo de futebol do clube. Pois nesta semana, o presidente Romildo Bolzan voltou a criticar a preparação física. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube e disse que em alguns momentos ele percebe que o time se ressente de maior energia. O Renato, após a vitória sobre o Botafogo com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, voltou a respaldar e elogiar o preparador físico do Grêmio, que ele indicou, o Márcio Meira, que veio da Tailândia, num recado claro que o Renato pensa diferente do presidente Bolzan. Mas isso não é o caso mais agudo desta rota de colisão. Está acontecendo agora em cima da possibilidade que o Grêmio vai tomar de se reforçar em 2, talvez 3 posições. Observem o que disse o Renato sobre reforços após a vitória sobre o Botafogo na sua entrevista coletiva. Acompanhe. Não vou avalizar um jogador que vai chegar aqui e ser que, de repente, não vai nos ajudar. Eu sou gremista, acima de tudo. Eu não quero ver nenhum jogador que vem aqui entrar na folha de pagamento do Grêmio sabendo que não vai ajudar, para a gente dar uma satisfação para todo mundo. O Grêmio trouxe o jogador. E a diretoria e o presidente pensam da mesma forma que eu. Então, ótimo. Nós não estamos parados. A gente tá vendo, a gente está correndo atrás. Daqui a pouco a gente encontra o jogador, mas é muito caro. A gente está procurando. Não adianta. Trouxemos fulano. Aí o fulano chega aqui, 15, 20 dias depois ele é criticado. Não é o jogador que o Grêmio queria, então não adianta trazer. Então o torcedor pode ficar tranquilo que no momento que a gente trazer o jogador, esse jogador, pelo menos a gente vai tentar trazê-lo para nos ajudar. Um jogador que a gente tem dúvida se vai ser bom para o Grêmio ou não, a gente não vai trazer. Pelo menos, de minha parte, não vou dar ok, não. Mas nós estamos atentos a isso. Perceberam? O Renato quer avalizar as contratações do clube. Não vou avalizar, disse ele, se referindo àquelas possibilidades de jogadores que não viriam para efetivamente contribuir. E encerrou, neste trecho que eu rodei aqui, de minha parte, não vou dar ok, não. Palavra do Renato, não é o jornalista dizendo e nem interpretando. Ou seja, o Renato quer respaldar, sem o ok dele não chega ninguém. E a direção do Grêmio tem percebido que nas últimas oportunidades em que confiou absolutamente na opinião do Renato, o resultado não foi assim tão bom. A saber, Luiz Fernando, por exemplo, o próprio Robinho, que tem mostrado deficiências e tem a preferência do treinador em detrimento, por exemplo, ao prata da casa Jean Pierre. A direção está atenta a isso e quer confiar mais no seu taco, no centro de diagnóstico que o Grêmio tem lá dentro, o seu CDD, e aí este CDD, através também de olheiros e dos dirigentes do clube, chegou no nome do argentino Diego Churin, 30 anos, 1,86 m, jogador muito forte fisicamente, que agora veste a camisa do Cerro Porteño,
clube paraguaio, teve uma passagem pelo Independiente da Argentina e um monte de equipes pequenas onde nunca conseguiu se afirmar. Eu não vou aqui ser preconceituoso, não conheço o jogador, nunca vi jogar, rodamos imagens dele hoje nos Donos da Bola, um jogador muito forte fisicamente, mas um jogador de 30 anos que joga nesse mercado do prata e que nunca passou, nunca se afirmou, nunca teve uma carreira brilhante em grandes clubes, eu fico um tanto desconfiado. E a gente não pode também separar isso da possibilidade que o Grêmio, da expectativa que o próprio Grêmio criou no seu torcedor, especulando, tentando, fazendo projeto e proposta para o Cavani, que ficou no futebol inglês. Então, no momento que o Grêmio tenta o Cavani, se o Grêmio contratasse, por exemplo, o Stuani, que também é uruguaio, ok. Mas aí o Grêmio me apresenta o Diego Churin, de 30 anos, do Cerro Porteño do Paraguai, é óbvio que frustra a expectativa. E é óbvio que eu, embora não conheça o jogador, já vou dizer aqui, deve jogar muito menos que o Diego Souza. Não é um jogador que venha para dar conta do recado. Joga mais que o Luciano, que hoje está no São Paulo empilhando gols? Acho que não. Então não é um jogador adequado, mas a direção do Grêmio confia. E este é um dos pontos que coloca o Renato, o presidente Bolzan e os dirigentes em rota de colisão. A direção não quer mais ter que ficar consultando o Renato. E o Renato acha que isso ainda é necessário e é preponderante. Quando ele diz, não vou avalizar, é o treinador se postando como dirigente. Ó, isso aqui eu não vou avalizar. E a gente sabe que não pode funcionar assim no futebol. É óbvio que o treinador tem que ser consultado, mas não pode ter essa queda de braço desse tamanho. Se a direção tem confiança, o investimento do jogador é patrimônio do clube. E a direção tem que contratar e tem que colocar à disposição do treinador. Mas o Renato conquistou plenos poderes no clube. O Grêmio tem um departamento de futebol comandado pelo Paulo Luz excessivamente passivo. Eu costumo dizer que anda de mãos dadas com a omissão em alguns momentos. Então o Renato manda soltar, manda prender. E agora que o Grêmio quer retomar as rédeas, vai ser custoso, vai ser difícil. Vai ser penoso retomar agora um comando que você delegou ao seu treinador ao longo dos últimos anos. O nome é esse, o Grêmio está tentando contratar o Diego Churin, 30 anos, argentino, atacante do Cerro Porteño, um jogador que rodou e nunca conseguiu se afirmar, não é um grande fazedor de gols, é um jogador fisicamente muito forte, a direção do Grêmio tem confiança. O Grêmio está tentando contratar o jogador e, ao que tudo indica, contra a vontade do técnico. Quem vai vencer esta queda de braço? Nos próximos dias saberemos. Te inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa aí o teu like e me acompanha também no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.